Se torne membro do canal por apenas R$ 5 e participe do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Bom vídeo. Fala pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Tô trazendo esse vídeo para comentar algumas características muito específicas do deck de Blue Eyes, que só quem leu as cartas com atenção, quem jogou muito com o deck, quem pesquisou, quem viu vídeos vai poder estar vendo, e aí eu quero mastigar esse conteúdo e trazer aqui para vocês de uma forma que vocês consigam tirar bom proveito dele, tá? Então, para você que tá começando a jogar com o deck, ou mesmo você player mais experiente, que às vezes não chegou em alguma situação de jogo muito específica, esse vídeo aqui tem como principal objetivo ajudar você a não acabar quebrando uma regra, trapaceando, e aí para não roubar seu oponente, também para não ser desclassificado ou para não ser vítima da sua própria falta de conhecimento com relação a um efeito, e aí por isso seu oponente, por exemplo, vai falar: "Ah, você não vai poder ativar isso aí", e aí você fica totalmente ferrado, beleza? Então, eu vou começar pela luz verdadeira, tá? Que é essa carta que está em destaque. A gente está utilizando o ômega aqui só para eu separar quais cartas eu vou falar. E a luz verdadeira, ela tem acho que pelo menos uns dois ou três efeitos assim que eu quero comentar que eu acho muito importante, a gente não pode deixar de falar dela, tá? Então, o primeiro delas é o fato de que se você ler aqui o texto da luz verdadeira em detalhes, você vai ver que a principal coisa da luz verdadeira é que ela fala assim: baixe uma magia armadilha diretamente do seu deck que liste especificamente dragão branco de olhos azuis em seu texto. E aí muitas pessoas vão falar assim: ah, legal, já li até aqui, tá tudo bem. Só que tem uma característica muito sutil nesse texto que fala assim: com um nome diferente do que os dos outros cards que você controla no seu cemitério ou que você controla, né, basicamente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu já tiver uma Rugido em um outro turno e ela tá no meu cemitério, eu não é tão conveniente pra mim ter uma outra Rugido no deck. Você pode até ter, se você entender que seu deck precisa disso, mas primeiro você vai precisar se livrar dessa Rugido aqui de alguma forma do seu deck, talvez banindo ela, fazendo sabe-se lá o que, pra você então poder ativar o efeito da True Light de setar ela, tá? Porque você só pode setar cartas que você não controla ou que não estão no seu cemitério. Então, muito importante ter atenção nesse efeito aqui, que ele é um efeito que pode acabar te prejudicando. Você já tem uma Wishes, já tem uma Horror no seu deck, e você setou elas e você quer ativar a outra e você não pode porque elas já estão no seu cemitério. Daí tá. Aí aqui é uma interação especificamente para quem tá jogando contra os decks de Fiendsmith, né? Em alguns campos o Fiendsmith termina com o grande César no final do campo, né? E aí o César fala assim: quando um card de magia e armadilha ou efeito de monstro for ativado, que inclui o efeito que invoque o monstro por invocação especial, você desassocia uma matéria e nega a ativação. E aí aqui é muito importante vocês saberem disso, por quê? Porque eu vi muitas pessoas em vídeos começando a usar a True Light, e aí o cara faz um César e a pessoa fica com medo de invocar o dragão branco. Pelo efeito da True Light, que vai invocar ou do cemitério ou da sua mão. E por que que você não pode ter medo de ativar o efeito? Simplesmente porque o César não consegue negar a invocação da True Light. É basicamente isso, assim. Aqui diz que quando um card de magia ou armadilha for ativado, tá? Quando ele for ativado, o efeito de monstro é na ativação do efeito. Mas quando você ativar a carta e especificamente a True Light, se você deu o efeito da donzela, jogou ela pro cemitério e ativou a True Light, ela já está ativa em campo. E você não está invocando na ativação, você está ativando o efeito da carta. Então, por isso, o César não pode negar a invocação da luz verdadeira, tá? Tomem cuidado com isso. E essa interação, particularmente, eu fiquei muito curioso dela. Fui perguntar para alguns juízes que me confirmaram isso, beleza? Então eu tô dando para vocês a cereja do bolo primeiro e depois eu vou falar dos outros efeitos mais sutis para vocês terem atenção, beleza? Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, o efeito da True Light, que é mandatório, né? Que quando ela for destruída e enviada para o cemitério, ou seja, enviada para o cemitério, a partir do campo virado para cima, você vai destruir todos os monstros que você controla. Então a True Light ela sempre vai dar efeito 1 na próxima chain, tá? Ela é mandatório. O que que isso significa? Ah, muita gente fala assim: ah, não, eu tenho o meu Spirit aqui e eu vou negar.
cuidado, tá? Porque se o seu oponente falar efeito 2, né? Se ele tiver alguma prioridade, e ele falar efeito 2 de alguma coisa, ele pode dar chain block no Spirit e você não consegue usar o Spirit pra negar. Pedroca, eu não tô entendendo o que você tá falando. Spirit pra negar True Light? Como assim? É o que eu tô falando. A True Light, quando ela vai enviada pro cemitério face up, ela vai destruir todos os monstros do seu lado do campo. Essa é uma das fraquezas da True Light. E aí, o que, que o efeito do Spirit, no Synchro, diz? Diz que você pode dar o efeito rápido e negar a ativação de um efeito no cemitério, né? Quando ele for ativado. Então, ela é uma resposta. Ele é um quando e não um se. O que significa? Significa que você pode dar o efeito do Spirit para negar sua própria True Light e impedir que seus monstros sejam negados, sejam destruídos, perdão. E é por isso que a maior parte dos combos de Blue Eyes, você vai fazer a sua jogada, você vai chegar no Spirit, e aí somente nesse momento que você vai ativar o efeito da True Light, porque é só nesse momento que você está de fato protegido contra a destruição. Mas aí é que tá o pulo do gato. Se o seu oponente falar efeito 2, por exemplo, para negar alguma coisa no seu campo, não sei, você tá perdendo aqui a prioridade da resposta e por isso o Spirit não vai conseguir negar o efeito da True Light. Então tomem cuidado com isso. E aí, já aproveitando, né, que a gente tava falando do Spirit, tá? Então as coisas que eu tinha principalmente para falar da True Light já foram. Aí só não esqueçam, né, pro bem de vocês, não esqueçam que dragão branco de olhos azuis não podem ser escolhido como alvo de efeito de card enquanto a True Light estiver em campo. Aí, para eliminar a questão aqui do Spirit, eu gostaria de falar para vocês não se esquecerem, né? Que tá escrito aqui que nenhum duelista pode invocar 2 ou mais monstros ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, o Spirit traz uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? Ele fala assim: quando esse monstro for invocado por invocação Synchro, você pode oferecer ele como tributo e aí invocar por invocação especial um monstro 5 dragão luz do seu deck adicional em defesa. Então, primeiro, atenção, seus monstros, sempre que você ativar o efeito do Spirit para trazer o monstro dessa deck, ele vai vir em defesa. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é: isso só pode ser ativado quando ele é invocado por invocação Synchro. Ou seja, se você trouxe o Spirit de volta do seu cemitério de alguma forma, o efeito dele não ativa de novo. Então tomem cuidado com isso e lembrem-se sempre: o monstro que você trouxe por esse efeito tem que ser destruído na fase final do turno, tá bom? Então cuidado com isso, tá? Aí se você passou às vezes de 2 Spirit, uma boa estratégia mesmo é você, por exemplo, usar o efeito de 1, né? E aí, como ele se tributa como custo, seu oponente tem a chance de responder, usando, por exemplo, um chamado da cova, né? Que é essa carta aqui, ó. Chamado da cova, que vai banir o seu monstro e vai negar os efeitos dele. Aí você vai falar, beleza, efeito do segundo Spirit, você tributa e você chama o Olhos Azuis Definitivos, né? Que é o outro Spirit, o grandão, o novo que chegou nessa coleção. Por quê? Porque ele tem o efeito, e esse é efeito muito importante, que seu oponente não pode banir cartas do seu cemitério. Então você vai fazer Chainlink 1 Spirit, aí seu oponente, chamado da cova. Aí você Chainlink 3, né? Porque o chamado foi o segundo. Chainlink 3, você dá o outro Spirit, traz esse aqui protege de banimento, ele não consegue banir, e portanto o efeito não vai resolver. E você vai conseguir resolver o primeiro Spirit, tá? Então atenção com isso. Eu dei algumas dicas aqui sobre essas coisas. E agora a gente vai prosseguir. De que forma, tá? Bom, eu trouxe isso aqui para você para falar basicamente da True Light, mas essa carta aqui é uma carta que divide opiniões, né? Inclusive, eu acho que é bom reforçar, né? Que lendo o texto você sabe que você pode invocar um dragão branco de olhos azuis do seu deck, cemitério ou banimento. Beleza. Só não pode esquecer que quando você faz esse efeito, você não pode invocar por invocação especial adicional pelo resto do seu deck. Desculpa, nossa, falei tudo errado, brisei. Você não pode fazer invocação especial do deck adicional pelo resto do turno, desde que sejam monstros diferentes de dragão. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma SP depois que você fez esse efeito, você não pode. Você tem que tomar cuidado, porque você está locado em dragão e ela é guerreiro. Você não pode fazer, por exemplo, a Laina, né? Que é basicamente a Charmer de luz. Que é muito importante em muitos dos combos do Blue Eyes, você não pode fazer, porque é um mago. Então tem que tomar cuidado, tá? Que você não vai conseguir fazer invocações especiais
do seu extra deck. Nossa, eu viajei, confundi tudo. E aí outra coisa, né, não pode esquecer que no próximo turno, quer dizer, você só pode ativar cada um dos efeitos da Rugido, perdão, uma vez por turno. Você tem um outro efeito que você pode banir isso aqui e invocar um monstro fusão do deck adicional usando monstros que tem na sua mão ou do campo, né? Então, você tem que obrigatoriamente envolver um Olhos Azuis, mas você consegue fazer uma fusão utilizando isso aqui, desde que os materiais estejam no campo ou na mão, né? Isso aqui é um efeito que às vezes pode ser útil e é bastante interessante. Aí, basicamente, essa próxima interação é uma interação meio dragão jato de olhos azuis junto com o espírito de azul nos olhos. Esse aqui que trava você para fazer invocações especiais do tipo dragão quando ele tá em campo. Ou seja, você não pode dar efeito da donzela voltando do cemitério para se invocar, porque ele te locou em dragão e ela não é dragão, tá? Cuidado com isso. E lembrando sempre que para ele sair de campo é custo, então ele se tributa como custo e depois ele invoca um Blue Eyes da mão ou do seu cemitério, né? E aí é importante porque é um monstro olhos azuis. Tá bom. Significa que eu posso invocar o meu jato? Você pode, mas se você ler aqui com cautela, você vai perceber que ele fala aqui: se o monstro olhos azuis que for invocado for um monstro de efeito, você nega os efeitos até o final do turno, né? Aliás, você nega os efeitos, ponto final. E ele não pode atacar os seus oponentes. Então não tem muito sentido você trazer monstros como o Jato, como o Tyrant, né? Por esse efeito, porque você vai estar locado, beleza? Bom, é isso basicamente. O Jato age como uma proteção das suas cartas, bastante interessante. Efeito útil, não esqueçam de usar para quem está rodando o Jato. Aí, uma outra coisa é justamente o para quem tá usando a engine de Primita. Bom, tô vindo aqui no vídeo depois pra comentar um pouquinho sobre essa parte, porque eu acabei me confundindo um pouco e falando besteira. Mas basicamente é importante vocês saberem sobre as regras para cartas contínuas no Yu-Gi-Oh, tá? Toda vez que elas deixam o campo, independentemente se for por efeito de alguma carta, ou se o efeito delas é na ativação, como é o caso da Load, ela não vai resolver o efeito. O que significa que a gente se ativar um selo hierático, por exemplo, dando alvo numa load que foi ativada no campo só para adicionar, o efeito de adição dela já não vai resolver por mecânica do Yu-Gi-Oh, tá bom? E aí é bom saber aqui, né, a título de conversa, que a load tem dois efeitos, basicamente um deles vai permitir que você adicione um card primita para sua mão, e o outro efeito é o efeito que loca você, tá? Então, a partir desse momento, todas as invocações especiais feitas, elas não vão permitir que seus monstros ativem os efeitos delas, né? Então, você tem que tomar cuidado com a ordem que você vai resolver as coisas, porque como a load vai locar de fato seus monstros, vai travar as invocações especiais, para você não acabar por acidente ativando alguma coisa que você queria ativar depois, no momento que ele já não está permitido de ativar seus efeitos em campo, beleza? E aí um exemplo arbitrário seria, por exemplo, você ativar o efeito da Maiden do campo, da donzela, para jogar ela e puxar a True Light. Você não poderia fazer isso uma vez que o efeito da Luid foi ativado, tá bom? Para trazer um Blue Eyes. Além disso, é importante lembrar que a load ela você só pode ativar cada um dos efeitos dela uma vez por turno. Então, se você já ativou o efeito de adicionar na ativação e por algum motivo seu oponente bounçou ela de volta para sua mão, você não pode ativar a carta de novo, porque ela não pode realmente ter o seu efeito resolvido duas vezes por turno. Então, o efeito de ativação não ia funcionar. Temos aqui o mausoléu, tá? E aí o mausoléu é um caso interessante porque eu ressaltei ele aqui principalmente para falar junto com o sábio, tá? O sábio, uma coisa importante de vocês saberem é que todas as vezes que vocês invocarem por invocação normal o sábio, o efeito dele de buscar um regulador light level 1 sempre vai ativar, desde que você invoque por invocação normal. O que significa que, se você fez o seu efeito, você fez o normal do sábio, ativou o efeito dele, buscou uma donzela, fez o link 1, buscou o campo, ativou o campo, aí você tem outro sábio na mão, você pode invocar ele de novo e buscar mais uma carta. Então, isso é uma coisa muito útil para você que joga de Blue Eyes. E mais do que isso, assim, antes de você ativar o efeito do mausoléu, dando alvo no seu monstro para mandar um Blue Eyes pro cemitério, é pertinente, muitas vezes, você invocar esse outro sábio
antes de você mandar o Blue Eyes pro cemitério. Por quê? Porque se o seu oponente der Ogre aqui, por exemplo, ele vai destruir o campo e você não vai ter resolvido a sua invocação adicional que o campo dá, tá? Então, uma boa prática é você invocar sua invocação adicional antes de você fazer qualquer outra coisa. Beleza? Aí, além disso, você tem a fusão definitiva, que tem que embaralhar os materiais de volta no deck, é uma coisa importante. E para vocês que não leram toda a carta ou que não se lembram, se você tem um dragão branco de olhos azuis no campo, ou um dragão, até mesmo um dragão definitivo, né? Para cada um dos materiais que estava em campo quando você ativou essa carta, você pode destruir uma carta do seu oponente sem dar alvo, tá? Então, atenção a esse efeito, porque muitas vezes ele pode ser útil. Já me aconteceu de eu ativar esse efeito com Blue Eyes no campo e impedir que um Duo Driver resolvesse, tá? O efeito de atachar e assim por diante. Bom, dito isso, não esquecer também que o efeito do mausoléu, quando ele manda alguma coisa pro cemitério, não é custo, tá? Faz parte do efeito enviar um monstro para o cemitério. Tudo bem, pessoal? Bom, basicamente assim foram essas as dicas, tá? O efeito do selo aqui é mandatório, então lembra de resolver essas coisas e tomar cuidado para você não acabar nem se prejudicando porque você esqueceu de ativar uma coisa importante do seu coisa ou você não sabia de alguma interação específica. E, bom, para você também desempenhar o máximo do deck, por exemplo, contra grandes decks como Elfen Smith. Se você não sabia que você pode ativar True Light, agora você sabe. Demorou? Valeu, deixa o like, se inscreve. É isso. Tamo junto. Falou.